Capítulo 4. Dos servidores municipais. Artigo 123. O município estabelecerá em lei o regime jurídico único de seus servidores, atendendo às disposições, aos princípios, aos direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Funcionário Público Municipal, a ser aprovado. Artigo 124. São direitos dos servidores públicos, além dos previstos na Constituição Federal. Inciso 1º. O piso salarial da Prefeitura Municipal será de um salário mínimo e meio. Inciso 2º. Irredutibilidade do salário ou vencimento. Inciso 3º. Licença não remunerada para tratamento de interesse particular. Inciso 4º. Licença remunerada gestante, nos termos da Constituição Federal, extensiva à servidora que vier a adotar criança, perdurando o benefício até que se completem 120 dias do nascimento. Inciso 5º. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso 6º. Licença para tratamento de saúde. Inciso 7º. Licença especial, na forma da lei. Inciso 8º. Adicional por tempo de serviço correspondente a 3% por biênio de efetivo exercício na administração direta, autárquica, fundacional e na Câmara de Vereadores deste município, incidente sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo, até o limite de 51%. Inciso 9º. Contagem, para fins de percepção de adicional por tempo de serviço e gozo de licença-prêmio especial, de todo o tempo de serviço prestado a órgãos ou entidades da administração direta, autárquica ou fundacional deste município. Inciso 10. Salário família por dependente. Inciso 11. Readaptação, na forma da lei. Inciso 12. Contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozadas, para efeito de aposentadoria. Inciso 13. Garantia de licença parental para o atendimento de cônjuge, filho, pai ou mãe doente, mediante comprovação da necessidade, conforme indicação médica. Inciso 14. Garantia de salário nunca inferior ao piso, para os que percebem remuneração variável. Inciso 15. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 16. Gozo de férias anuais remuneradas com 50% a mais do valor do vencimento e do adicional por tempo de serviço, ou, se maior, 1/3 a mais do vencimento e das vantagens habitualmente percebidas pelo servidor, com adicional de férias. Inciso 17. Disponibilidade remunerada, com vencimento integral em caso de extinção ou declaração de desnecessidade do cargo até o aproveitamento em cargo equivalente. Inciso 18. Licença-prêmio de 3 meses por quinquênio de serviços prestados à administração direta, autarquias e fundações, assegurado o recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais de 2 anos. Inciso 19. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 20. Proibição de diferença de salário e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, convicção política ou religiosa. Inciso 21. Adicional de remuneração às atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 22. Afastamento imediato de suas funções, do servidor que, juntando certidão de tempo de serviço expedido pelo órgão competente, requerer aposentadoria com proventos integrais. Inciso 23.
Isenção de contribuição para o Instituto de Previdência dos Servidores Aposentados e Pensionistas, na forma da lei. Inciso 24. Aperfeiçoamento pessoal e funcional, mediante cursos, treinamento e reciclagem, para melhor desempenho das funções, vinculando essas ações aos planos de cargos, salários e sistemas de carreira. Inciso 25. Garantia de que nenhum servidor público sofrerá punição disciplinar sem que seja ouvido através de sindicância ou processo administrativo, sendo-lhe assegurado o direito de defesa. Inciso 26. Proteção do mercado de trabalho da mulher nos termos da lei. Inciso 27. Assistência médica e previdenciária, compreendendo: alínea A. Amparo à invalidez. Alínea B. Amparo à velhice. Alínea C. Pensão. Alínea D. Auxílio reclusão. Alínea E. Auxílio natalidade. Alínea F. Pecúlio. Alínea G. Assistência social. Inciso 28. Garantia ao homem, à mulher e seus dependentes do direito de usufruir dos benefícios previdenciários decorrentes de contribuição do cônjuge ou companheiro. Inciso 29. Estabilidade econômica definida em lei. Inciso 30. Auxílio-doença na forma da lei. Inciso 31. Auxílio educação extensiva aos dependentes. Inciso 32. Participação na gerência de fundos e entidades para as quais contribuem, na forma da lei. Inciso 33. Reajuste salarial mensal nunca inferior aos índices oficiais para correção de salários. Inciso 34. Garantia a todos os servidores de formação universitária atingir o último nível funcional da tabela específica, assegurado o salário mínimo profissional. Inciso 35. Garantia de adaptação funcional à gestante nos casos em que houver recomendação médica, sem prejuízo dos seus vencimentos e demais vantagens do cargo. Inciso 36. Os valores incorporados por cargos em comissão ou função gratificada de funcionários municipais já estabilizados, correspondem respectivamente, aos valores atribuídos aos ocupantes dos respectivos cargos e funções. Inciso 37. Ascensão nos quadros de carreira definidos no plano de cargos e salários, dos servidores que preencham os requisitos de promoção, independente de restrição de vagas, sem que implique no aumento total das vagas existentes na função. Inciso 38. É assegurado aos servidores públicos e às suas entidades representativas o direito de reunião nos locais de trabalho em comum acordo com a administração. Inciso 39. Remuneração de jornada extraordinária, a no mínimo 50% sobre o valor da hora normal e de no mínimo 100% para a jornada noturna, sábados, domingos e feriados. Artigo 125. É garantido o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei própria. Parágrafo único. É garantida a disponibilidade do servidor para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidades sindicais representativas da categoria, sem prejuízo da remuneração do cargo, emprego ou função pública nos poderes executivo e legislativo, na forma da lei. Artigo 126. A lei assegurará ao servidor público municipal que comprovadamente não for proprietário de bem imóvel no município de Salvador, a isenção do pagamento do imposto sobre a transmissão e venda de bem imóvel que se destina à sua residência ou de sua família. Artigo 127. A investidura em cargo ou emprego público na administração direta e indireta,
dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, a partir da homologação, prorrogável por uma vez, por igual período. Parágrafo 2º. Enquanto o concurso se encontrar dentro do prazo de validade e tenha candidatos a serem chamados, não se realizará novo concurso público, sob pena de nulidade. Artigo 128. São estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento. Artigo 129. Não será admitido vinculação ou equiparação de qualquer natureza para efeito de contribuição do pessoal de serviço público, respeitado o princípio da isonomia para os cargos que tenham idênticas prerrogativas e equivalência de atribuições. Artigo 130. O município observará os limites de remuneração estabelecidos em lei para os seus servidores, na conformidade do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, excluídas as vantagens de caráter individual. Artigo 131. Suprimido. Artigo 132. Lei específica reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão que se dará mediante concurso público. Artigo 133. O servidor será aposentado. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais, nos demais casos. Inciso 2º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3º. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais. Alínea B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. Alínea C. Aos 30 anos de serviço se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá critérios para aposentadoria especial, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,
reajustável nas mesmas proporções e datas em que ocorra a atualização da remuneração dos servidores em atividade, observado o disposto no parágrafo anterior, ficando estipulado que nenhuma pensão será inferior ao piso salarial. Artigo 134. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á, sempre na mesma data e com os mesmos índices. Artigo 135. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Inciso 1º. A de 2 cargos de professor. Inciso 2º. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3º. A de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Artigo 136. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Artigo 137. A lei assegurará aos servidores da administração direta, isonomia de vencimento entre cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 138. Os cargos públicos serão criados por lei que fixará sua denominação, padrão de vencimento, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. Parágrafo único. A criação e extinção dos cargos da Câmara, bem como a fixação e alteração de seus vencimentos, dependerão de projeto de decreto legislativo. Artigo 139. O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo. Artigo 140. O servidor municipal poderá exercer mandato eletivo, obedecidas as disposições legais vigentes. Artigo 141. Os titulares de órgãos da administração da Prefeitura deverão atender convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre assuntos de sua competência. Artigo 142. O município estabelecerá, por lei, o regime previdenciário de seus servidores. Artigo 143. A atribuição de vantagens ao servidor que decorram do exercício da função ou cargo para o qual foi transferido, somente prevalecerá, para fins de aposentadoria, caso a transferência se tenha verificado há, no mínimo, 2 anos antes da referida aposentadoria. Artigo 144. Os funcionários dos poderes executivo e legislativo, ao passarem para um regime jurídico único, por força da Constituição Federal, serão efetivados com mais de 5 anos e, se admitidos por concurso público, com 2 anos de serviço. Artigo 145. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos municipais para as pessoas que cumpriram pena em presídios, reformatórios, colônias penais e outros estabelecimentos similares, definindo critérios de recrutamento, seleção e admissão, mediante concurso público. Artigo 146. Fica garantida a participação dos sindicatos e trabalhadores nas ações de vigilância sanitária nos locais de trabalho dos órgãos municipais.